noite. Gostaram? Tem como não gostar disso aqui, gente? Não é legal? Fica muito bacana eles cantando, né? Vamos rapidamente ler um trecho bíblico e falar um pouco sobre o Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro sentido do Natal, sempre vai ser isso. Aqueles que ainda não descobriram isso, vão saber, né, de alguma forma, todas as vezes que tiverem contato com um texto como esse, porque esse texto fala do nascimento de Cristo. A gente vai ler agora Mateus capítulo 1, versos do 18 até o 23, que contam uma parte da história de Cristo. E a Bíblia diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, eles tinham um compromisso para se casar, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Meu Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado ao Senhor Deus por todo o ensino que o Senhor nos dá através das Escrituras. E obrigado pelas nossas crianças, ó Pai, e também por todos que trabalharam para que junto com elas, ó Senhor Deus, pudessem apresentar esse musical a todos nós. Que nós possamos pensar em tudo o que aprendemos hoje, que vamos aprender ainda hoje, para que possamos lembrar que Cristo um dia veio a esse mundo e nasceu para que a gente pudesse ter salvação. E também, ó Senhor Deus, para que todos os anos pessoas pudessem lembrar que Ele veio a esse mundo. Então nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse instante, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, um dia que nasceu, viveu, morreu por nós e ressuscitou, ó Pai, e um dia virá nos buscar. É em nome dele que nós oramos, amém. Vamos lá. Aqui nós temos um texto que é chamado na Bíblia de Evangelho. Hoje a gente viu durante a peça que eles estavam buscando pistas e eles acharam suas pistas na Bíblia. Aqui é um texto de Mateus. O texto de Mateus é um texto que faz parte de um grupo chamado de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são textos chamados de sinóticos, porque eles têm narrativas paralelas. E João é o único evangelho que não é chamado assim. Muito bem, dentre esses que são chamados de sinóticos, que têm as narrativas paralelas, só temos o nascimento de Cristo em Mateus e em Lucas. Mateus é um apóstolo, e isso faz muita diferença quando nós vamos ler o texto de Mateus. Mateus é um homem que foi escolhido por Jesus dentre o povo de Jesus. Mateus era um judeu. E aí eu quero te dar a primeira pista para ler Mateus e encontrar o verdadeiro sentido do nascimento de Cristo. E hoje a gente vai dizer, nesses dias agora, Feliz Natal. Verso 22 do texto que eu li diz assim: e tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Mateus tem um objetivo, e ele é bem claro quando a gente lê o seu texto. O objetivo de Mateus é interpretar o Velho Testamento, e ao interpretá-lo, interpretá-lo, de novo, interpretá-lo, obrigado. Ele faz isso para o povo judeu, e o povo judeu percebe que, olhando para o Velho Testamento e buscando as pistas ali, ele pode chegar à conclusão de quem é o Messias. É claro que para isso nós precisamos de fé. Ninguém que está aqui pode chegar até o Senhor Deus sem fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Então, na verdade, nós só podemos chegar até o Senhor através da fé. Ninguém chega através da razão. A razão é importante para a gente chegar até Deus. Em alguns casos, a resposta é sim. Mas em outros, a gente sabe que precisamos simplesmente crer. Por exemplo, Maria contou para todos que estavam perto dela, para todos que caminhavam com ela, e ela caminhava com Cristo. Então, por exemplo, Mateus pode ter ouvido direto de Maria, numa conversa particular, ou Maria falando sobre o nascimento de Cristo, que o Senhor Jesus nasceu do Espírito Santo. E a partir desse momento você vai olhar e você vai perceber que no primeiro momento nem José acreditou. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Só não deixou porque ele teve um sonho, e no sonho o anjo disse: não temas ter essa mulher como sua esposa. Então é claro que nós precisamos de fé, e esse homem também teve que ter fé. Mas o que Mateus quer muitas vezes fazer no seu texto, nós estamos pegando somente o começo do texto de Mateus. Ele diz: e tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo. E olha só o que ele escreve em seu texto: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Dois ensinamentos aqui. Primeira coisa, qualquer judeu que tivesse contato com o texto de Mateus, então um judeu cristão, ou não, tá? Mas o evangelho de Mateus chega até suas mãos, seja para ele ler para alguém, seja para ele ouvir de alguém ler. Lembre-se, escrever isso daqui custou muito dinheiro. Não pense que quando Mateus escreve o seu evangelho, Marcos escreve seu evangelho, Lucas e assim por diante, que não teve um custo enorme, mas enorme. Alguém teve que patrocinar isso. Então o texto chega. É claro que depois existem cópias. E um judeu vê ou ouve, lê ou ouve isso daqui: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando ele lê isso ou ouve isso, imediatamente este homem, essa mulher, ele vai lembrar do texto bíblico. Aqui não está escrito onde está escrito isso, mas aqui na nossa peça foi dito, e daqui a pouco nós vamos ler esse texto no Velho Testamento, daqui a pouquinho. Então, primeiro ensinamento, olhando para o verso 23. Qualquer um que tivesse contato com o Velho Testamento, e tivesse o Velho Testamento como algo que o guiasse, para que quando o Messias chegasse, ele percebesse a presença do Messias nessa terra, ele perceberia pelo texto de Mateus. Então, esse é um dos ensinamentos que a gente tem aqui. O outro, que daí fica sempre, são 2000 anos lendo esse texto, né? Imagina, muitas e muitas vezes, todo o povo de Deus, todos os cristãos, lendo esse texto, ele vai dizer Feliz Natal mesmo. Sabe por que Feliz Natal? Porque Deus está conosco. Feliz Natal, porque Ele é o Emanuel. Então, quando Ele vem, significa que o Deus deixou a sua glória. Deixou a sua glória. Ele vem para essa terra como Deus, não pode esquecer disso. Ele continua sendo Deus, mas Ele precisa de algumas coisas. Ele precisa ser como um de nós. Então veja só, o seu nome é Emanuel. Qual é a tradução mesmo? Deus conosco. Só que ele não simplesmente surge, ele não aparece no meio do povo de Israel, ele nasce. Deus conosco. Então, olha, por favor, hein? Somos batistas, tudo bem? Tá joia? Temos visitantes aqui, mas somos batistas. Quando Maria coloca o Senhor Jesus em seus braços, ela é mãe do Deus homem. Tá? Está aqui.
Quando José pega a criança, o primeiro a pegar a José, e entrega para Maria, ele é pai do Deus homem. Quando o Senhor Jesus vai crescendo, e ele vai crescendo, como essas crianças estão crescendo, ele começa a andar, começa a falar, começa a pedir as suas necessidades, fazer as suas necessidades, ter as suas necessidades. O que está acontecendo? O Deus homem está aprendendo a ser humano. Ele está sentindo o que ele nunca tinha sentido, porque agora ele é um ser humano, e ele é o Deus conosco. Então, quem está nessa terra agora? Deus, que se tornou homem para poder nascer, para poder crescer e aprender, devido à obediência a Deus, para poder, meus irmãos e meus amigos, para poder morrer. Deus não morre, mas Cristo, o Deus conosco, Cristo, o Deus homem, pode morrer. E é por isso que ele vai para a cruz por nós. Isto é Jesus Cristo. Só que a gente não pode esquecer que é Deus conosco. E tudo isso aconteceu. Está falando simplesmente do nascimento. Mas depois você vai ver essa frase de novo. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse. E você que conhece um pouquinho da Bíblia, e se você não conhece, eu quero te dar uma dica. Leia essa semana Isaías 52 e Isaías 53. E aí você vai talvez pegar daqui a pouco um texto do Novo Testamento que vai falar aquilo, do servo sofredor, do Deus que se faz homem para poder ser o servo sofredor de Isaías 53. Então ele vai para a cruz, morre por nós, mas ele é Deus homem, e ele pode tomar sua vida de volta, e hoje estar vivo ao lado do Pai. Então, o que Maria segura nos seus braços? O Deus homem. Vamos lá. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Vamos ver isso daí, porque agora a gente vai para o Velho Testamento, vamos para Isaías. Vamos lá, Isaías capítulo 7. E a gente vai ler o mesmo texto que foi lido hoje, e está escrito em Mateus capítulo 1. Então, verso 14 diz: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Opa, que coisa interessante, está no Velho Testamento, porém isso é uma das tarefas, um dos trabalhos de um apóstolo, para que alguém seja apóstolo. Por exemplo, eu não fui anunciado hoje. Pastor Viana foi anunciado? Também não, tá. Mas quando as pessoas me anunciam aqui, como é que elas falam? Pastor, né? E depois de pastor tem o que aqui? Hã? Eu não entendi, vocês são membros da igreja. Depois do pastor, quem tem aqui, depois dele? Quem? Ninguém, né? Aí, vamos lá. Aí, Neil, se você quiser ser apóstolo, se eu quiser ser apóstolo, eu preciso ir para a Bíblia e ver quais são as coisas que precisam para ser apóstolo. Daí uma delas é ter andado com Cristo. Como eu não andei com Ele, então os irmãos não podem me consagrar apóstolo. Joia? O pastor Viana andou? Também não, irmão. Então tá joia. Então vamos ficar como pastor mesmo? E tá bom, né? Joia. Mas um apóstolo, além de ter andado com Cristo, para poder ser apóstolo, quando Cristo morre, eles começam a escrever a Bíblia. Mateus era apóstolo, João era apóstolo, Paulo era apóstolo, Pedro era apóstolo. Então, esses são os irmãos que escreveram, aí tem outros escritores, tá? Mas esses são os irmãos que escreveram aí, a maior parte do Velho Testamento eram apóstolos. O que eles fazem? Eles vão atrás de pistas, para poder ensinar a gente a ser igreja. Eles vão atrás de pistas, para eles ensinarem os irmãos que começaram a igreja, quem é Cristo,
por que ele deveria vir, por que ele deveria morrer, por que existe igreja hoje, como é que isso deve acontecer daqui para frente. E de repente, esse homem ouve de Maria isso daqui, ó. Um dia eu estava sozinha, Maria disse, e o anjo me visita e fala para mim que ficarei grávida do Espírito Santo. E nasce Cristo. Aí Cristo morre e Cristo ressuscita. Muito bem, sabe o que acontece? Mateus vê isso acontecer. Mateus faz parte de toda a história e ainda vê o Senhor Jesus ressuscitado. Irmãos, pense tudo isso borbulhando na cabeça desse homem. E ele percebendo a parte da história que Maria contou para ele. Um dia o anjo me disse, eis ele aí. E ele vê os sinais que Jesus faz, ele vê Cristo morrer, ele vê Cristo ressuscitado, ele vê Cristo indo para o Pai. Tudo isso Mateus vê. O que ele faz no seu texto? Ele escreve, ele é o Messias. Pode trazer, irmão, pode vir, eu vou continuando aqui. Obrigado. O que ele faz? Ele traz isso para nós, dizendo, sabe aquilo que estava escrito no Velho Testamento? Preste atenção nas pistas. Sabe você que é judeu, que espera o Messias? Eis que ele esteve aqui conosco. É isso que este homem está dizendo. E aí, para terminar, eu quero que você volte para Mateus, se você estiver aí comigo, em Isaías, para o verso 21. O verso 21 desse texto de Mateus, capítulo 1, também é muito importante, porque se no verso 22, ele está falando sobre algo que está escrito no Velho Testamento, no verso 21, José aprende uma coisa muito importante. Esses homens que caminharam junto com Cristo, essas mulheres que caminharam junto com Cristo, esperavam que Cristo resolvesse algumas coisas, e não era o objetivo nem o propósito do Senhor Jesus e nem do Senhor Deus resolver algumas coisas que eram importantes e na verdade são importantes até hoje para o povo judeu. Então o povo judeu tem que estar vivo para a volta do Messias. O povo judeu é cuidado por Deus até hoje, mas é óbvio que onde existe ser humano existe o pecado. Quando a gente olha para cá, pense o homem ou a mulher mais santo, o homem mais santo ou a mulher mais santa que existe aqui. A pessoa que tem a maior comunhão com Deus, sabe o que acontece? Essa pessoa é pecadora. Então, onde existe ser humano, antes da glorificação de estar junto com o Pai para toda a eternidade, existe pecado. Então é óbvio que se existe pecado, então as pessoas não podem crer em tudo, não conseguem crer. A questão é, não desista de ninguém que você ama, não desista. Não é que ele não quer crer, ele não consegue crer. É isso que acontece. Tem gente, olha, a Bíblia diz isso, tem gente que durante um tempo, né, o Santo Espírito o ilumina, ele mostra fruto e na verdade não é salvo. Dá para acreditar nisso? Não que ele frutifique, não é isso que eu estou dizendo, e vocês sabem, mas ele aparenta dar fruto e não é salvo. Imagine aqueles que ainda nunca se chegaram, eles não conseguem crer. Mas José já sabia de algumas coisas, e Maria também sabia. Hoje o irmão leu um texto lá de Lucas, que diz que Maria guardava as coisas no seu coração, porque tinha coisa que ela não entendia, por isso que ela guardava no coração dela. Tem coisas que você não entende também, e sabe o que a gente precisa fazer? Fazer como Maria. Eu estou pronto, eu preciso dele. E agora você já pensou, você ouvir isso do anjo, verso 21, eu vou ler o 20 para dar mais sentido. E pensando ele nisto, em ir embora, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, então é verdade o que ela te contou, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel? Não, ele é Emanuel.
Ele é Deus conosco, é um dos nomes dele. Mas quando ele caminhava nessa terra, as pessoas o chamavam de Jesus. Jesus é o nome dele nessa terra. Cristo é o título dele. Então quando a gente está falando aqui Jesus, a gente está falando Cristo, a gente fala Cristo Jesus, quando a gente for ler isso no texto bíblico, isso é importantíssimo. O autor do texto, ele tem um objetivo. O pregador, o pastor Ricardo, o pastor Viana, outros pregadores, quando falam Jesus, quando falam Cristo, quando falam Jesus Cristo, quando falam Cristo Jesus, esses homens têm objetivos nisso. Não é algo ao vento. Falar Jesus Cristo, Cristo Jesus, Ele é Jesus, Ele é Cristo. Você vai chamá-lo de Jesus. Todo mundo vai chamar de Jesus. Esse é o nome dele nessa terra. Feliz Natal. Jesus nasceu, o homem nasceu. Feliz Natal. Jesus andou neste mundo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Era isso que o povo de Israel queria do Messias, ou quer do Messias? Não quer salvação do pecado, eles querem um líder político. E olhe, um dia um líder político estará nessa terra, e enganará essa nação. Então, talvez é a primeira vez que você pise numa igreja, então guarde essa informação. O povo judeu continuará nessa terra até a volta de Cristo, que é o Messias. Como o Messias já veio e eles ainda esperam, um dia esse povo será enganado, porque eles não querem perdão dos pecados, eles querem ter vitória nesta vida. A nossa vitória em Cristo, nós vencedores nele, começa agora, não longe da presença do pecado. Como o irmão falou, eu acho que foi falado hoje aqui, salvos do poder do pecado hoje, mas não da presença. Ele vem e salva. Quando Maria pega Cristo nos braços, ela não disse isso, tá? E diz Feliz Natal. Ela está dizendo: o Salvador chegou. Quando José pega a criança e entrega para Maria, ele está dizendo, ele diz: o Salvador está entre nós. Aí sim, Feliz Natal. Deus está aqui, porque o seu nome é Emanuel. Agora sim, Feliz Natal. E Jesus caminhou nessa terra, porque Ele é Salvador. Que Deus te abençoe, e que você tenha no seu coração o verdadeiro sentido do Natal, buscado na nossa peça, e buscado por muitos. Talvez exista alguém aqui que está buscando por Ele, pois Ele hoje foi apresentado a você como Deus conosco e o Salvador, porque o seu nome é Emanuel e o seu nome é Jesus. Obrigado, meu Pai. Abençoe a todos nós e nos ajude. Dirige os nossos passos para um encontro contigo um dia, ó Pai, um encontro com o teu Filho Jesus, o nosso Salvador. E obrigado, porque Ele caminhou entre nós, ó Pai, e por isso é chamado de Emanuel. Está ainda com a gente, e nós te agradecemos por isso, e pedimos que o teu Santo Espírito toque em nossos corações e nos abençoe. No nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem. Vamos chamar as crianças de volta para cantar a última canção.